Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei quais vocês vão estar assistindo. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para estar dando continuidade ao tema Atendendo Pedidos. E o tema de hoje, a qual a gente iremos abordar é Ressuscita-me. E quando a gente fala nesse tema Ressuscita-me, logo vem à mente uma pessoa morta que está voltando à vida. Só que eu quero pegar não o lado físico, mas sim o espiritual. Porque muitos sonhos, projetos, a vida espiritual da gente, muitas das vezes encontra-se morta. Muitas vezes encontra-se num momento ou num sono profundo, a qual necessita de uma palavra, de algo que venha nos ressuscitar novamente, trazer à vida, trazer à memória aquilo que nos traz, que traz lembranças, que nos faz novamente ter alegria de reviver, de poder viver novamente. E por que não falar sobre esse tema Ressuscita-me? Se a gente for parar e analisar na Bíblia, no Antigo Testamento vai falar de um jovem, de um filho de uma viúva que esteve morto. Se a gente for pegar o Novo Testamento, nós tem Lázaro, agora era amigo de Jesus. Tem um jovem Eutico que encontra-se em Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12. Igual por um momento sentou na janela e de repente, com o sermão de Paulo, ele pegou no sono e caiu-se do terceiro andar. E quando ele cai, todos vão até ele para ver o que tinha acontecido. Só que Paulo chega até ele, abraça e fala que ele não está morto, mas sim que dorme. E ali, a palavra, se a gente for ver, no final não fala que o jovem Eutico estava morto, mas sim que ele estava dormindo. Que era para levar ele para casa, que ele apenas cochilava um sono profundo, mas que estava bem. Por que quando relataram isso, não falou simplesmente que ele caiu da janela e estava morto? Porque Jesus, quando colocou essa palavra aqui na Bíblia, ele quis mostrar que ainda há esperança, mesmo que a gente caia num sono profundo. E hoje eu peguei não só o jovem Eutico como exemplo, mas também a vida de Lázaro. Ele era amigo de Jesus e esteve doente por um tempo, que chegou a falecer. E Marta e Maria, suas irmãs, mandam uma mensagem até Jesus e fala para ele: Lázaro está doente, corre para que o Senhor possa vir curar. Mas Jesus fala que essa doença de Lázaro não era para a morte, mas sim para glorificar e exaltar o nome de Deus. E passaram-se uns dias que Jesus foi até Lázaro. Só que quando ele chega lá, Marta vai até seu encontro e fala que Lázaro já encontrava-se morto há 4 dias. E Jesus tenta acalmar Marta e fala que isso era para glorificar e exaltar o nome de Deus. E eu pego essa parte para nossas vidas, porque muitas vezes quando a gente fala sobre ressuscita-me, é igual eu falei no começo, a gente pensa em algo que já está morto, de pessoas que já está morto, vai ressuscitar. Não. Muitas das vezes, igual eu falei, a nossa vida espiritual encontra-se num momento a qual pode estar igual o Lázaro, há 4 dias dentro do túmulo e já estava fedendo, já estava cheirando podre. E muitas das vezes, se a gente for analisar a nossa vida espiritual, a gente encontra-se, a nossa vida espiritual encontra-se podre, porque já está morta há muito tempo e a gente não soube analisar e poder olhar quando foi que isso aconteceu. E por que não a gente não parar e analisar? Porque o que será que tem feito a nossa vida espiritual estar morta no dia de hoje? O que tem feito a vida de vocês, o espiritual de vocês, morrer dia após dia, ou até mesmo no momento se encontra no sono profundo, como o jovem Eutico que caiu do terceiro andar por ter caído, cochilado, no momento errado, na hora errada e no lugar errado. A gente precisamos analisar a gente mesmo. E hoje eu quero não só falar a questão da Bíblia, mas quero falar sobre mim. Porque um dia também eu me encontrei morta. Um dia também precisei de uma palavra a qual me trouxesse a minha vida espiritual ativa novamente. A despertar de um sono profundo, de uma morte a qual eu mesmo já tinha decretado sobre a minha vida. E mesmo depois que eu estava na igreja, eu estava firme, frequentando os cultos, chegou um momento na minha vida que eu caí num sono profundo. E assim como hoje, eu espero e creio que essa palavra vai te encontrar a vida de vocês, aqueles que se encontram mortos espiritualmente, possam trazer vida novamente. Porque eu lembro que um dia, nesses tempos da pandemia, estava tendo somente culto online, estava tendo as lives. Eu lembro que no culto dos jovens na minha igreja,
o meu pastor estava no momento do louvor. E por um momento ele parou. E tinha um quadro, tem um quadro na casa dele. E ele olhou para esse quadro e falou que muitas das vezes a gente encontrava como esse cavalo, que estava pegando fogo de um lado, mas a água estava bem do seu lado também. O que podia ter um refúgio, mas ele estava tão preocupado com o fogo pegar ele, que ele não olhou para o refrigério, para onde ele podia estar, e nada aconteceria. Na nossa vida espiritual é assim. E quando ele falou sobre esse quadro, eu lembro muito bem que ele falou que essa palavra era para alguém que estava necessitado, estava do outro lado, na sua casa, escutando essa palavra, veio de encontro comigo. E se eu não me engano, assim que ele começou a falar, eu chorei tanto que eu estava precisando ouvir isso. Eu estava precisando de um despertar. E sem ele mesmo saber, aquilo me trouxe vida novamente. E eu espero que para vocês também possa trazer. Por quê? A nossa vida, muitas vezes, caímos nesse sono profundo, temos essa morte espiritual, por quê? A gente coloca expectativa em pessoas, a gente coloca expectativa em homens, a gente coloca expectativa na gente mesmo, a gente começa a buscar algo, sabe, que não é da vontade de Deus, muitas das vezes nos frustra, que nos faz a gente cair nesse sono, que faz a gente ter essa morte espiritual, ou é algo que a gente deseja tanto, almeja tanto, que a gente prefere deixar a nossa vida espiritual de lado para satisfazer a nossa vontade, o nosso eu, a vontade da nossa alma, da nossa carne. Isso nos faz cair nesse sono profundo e muitas das vezes não perceber e achar que está tudo legal, como esse jovem Eutico, que simplesmente falou: Paulo está aí, vai ministrar, automaticamente vai até as 9 horas, como era de costume, né, trazendo para o tempo de hoje, vai até 9 horas, eu vou embora para minha casa e tudo tranquilo. Só que ele não esperava que a pregação de Paulo chegaria até a meia-noite. E quando ele senta na janela, que é a brecha a qual estava ali, ele, em momento algum, parou para pensar: opa, eu posso cair daqui. Algo lá fora pode chamar minha atenção e me tirar do foco da palavra do Senhor, da palavra que Paulo estava ministrando. E Paulo estava ali apenas de passagem. Ele estava ali por um momento e queria aproveitar o máximo para poder doutrinar aquele lugar. E ele começou a falar, e creio por mim, como jovens de hoje, como muitos homens, mulheres, vai dando o horário do culto acabar e o pastor está falando ainda, começa a perguntar: o culto não vai acabar? Hoje eu tenho compromisso, hoje eu tenho que chegar em casa, tem muitas coisas para fazer, eu tenho aquele problema para resolver, ou começa a analisar o movimento na rua e acaba saindo do foco e acaba caindo nesse sono profundo, como o Eutico fez. Ele caiu nesse sono e, como estava no terceiro andar, a queda era fatal. Se vocês for parar para perceber, terceiro andar, comece a imaginar você no terceiro andar, sentado numa janela enorme, aquele ar fresco, perfeito no momento. Mas você não imagina que você pode cochilar e cair. E quando você cai desse terceiro andar, para muitos a queda é fatal. Para muitos não tem a chance, a possibilidade de voltar novamente. Quantas pessoas que vocês conhecem, ou entre nós mesmos aqui, olha e já não vê aquela pessoa que estava do seu lado, que caminhou junto com vocês, e às vezes não pode porque teve uma morte física e não pôde voltar. E vocês que têm essa oportunidade para poder estar recebendo essa palavra, é tempo da gente ressuscitar novamente. Jesus nos chama pelo nome. Jesus não chama apenas por fulano, beltrano, ele te chama pelo nome, assim como ele fez com Lázaro e fala: Lázaro, sai para fora. E eu escutei uma pregação procurando e o pastor falava sobre isso. Por que Jesus chamou Lázaro e não apenas falou: sai para fora? Porque se Jesus fala apenas sai para fora, as outras pessoas que estavam junto com Lázaro naquele túmulo levantariam e sairiam para fora. Hoje Jesus Cristo chama você, chama o seu nome, me chama para fora, chama o meu nome, chama Suelen, sai para fora, chama você, chama seu amigo, chama aquela pessoa que hoje você parar e pensar não está mais ao seu lado. Jesus está te chamando neste momento.
vem filho, eu quero você novamente, eu te dou uma segunda chance. E se a gente for parar para analisar e quantas chances Jesus Cristo nos dá. Porque a cada despertar, a cada abrir dos nossos olhos, a cada brilho do sol que entra na nossa janela, e a gente tem o poder de poder levantar e olhar para o céu e agradecer, é mais uma chance que Jesus te dá e fala, filho, ressuscita, filho, desperta desse sono. E para não ficar só nas minhas palavras, igual eu falei, em João 11, no versículo 36 ao 38, fala: as pessoas que estavam por perto disseram, vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram, este homem curou um cego, não poderia ter pedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada, e diz, rolem a pedra para o lado. Ordenou o Senhor. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse, desamarre as faixas e deixe-no ir. Igual se a gente for analisar aqui, houve todo um processo para que tudo isso acontecesse. E na vida de Lázaro, o processo foi necessário para que a glória de Deus fosse manifestada naquele lugar para aquelas pessoas que ainda não criam, não acreditavam que Deus e que Jesus era o Filho dele. E muitas das vezes a gente fica se perguntando, mas por que comigo? Eu tenho buscado tanto a Deus há tanto tempo, por que essa morte espiritual chegou na minha vida? A gente não entende, igual eu falei, pode ter sido várias ocasiões, mas às vezes é necessário a gente despertar dessa morte espiritual para entender que a vontade de Deus é maior que a nossa, para entender que o caminho ao qual seguimos e devemos seguir é o caminho de Cristo, que é o único que nos vai levar à vida eterna, para que a gente possa entender e começar a depender mais de Deus. Necessário para que tudo isso aconteça. E não é à toa, né? Não é à toa que Deus colocou e deu esse tema, ressuscita-me. Porque hoje, no tempo a qual estamos vivendo, nos últimos dias a qual estamos passando, quantas e quantas pessoas que nasceram no berço evangélico, que vivem na igreja hoje se encontram mortos espiritualmente, mas ainda frequentam a igreja. Ainda continuam indo aos cultos. Só que por esse comodismo e não analisar essa morte espiritual, já estão fedendo. E acaba que esse mau cheiro acaba refletindo, exalando sobre outras pessoas. E como a gente pode encontrar e analisar, e antes que isso aconteça com as nossas vidas, é começar a parar a nossa vida, analisar, entrar no nosso quarto e perguntar para Deus se a vida a qual estamos vivendo tem agradado a Ele, se ainda há algo na nossa vida que precisa ser despertado, se há algo na nossa vida que é necessário que a gente deixe de lado para não viver essa morte espiritual. Porque muitas das vezes, pessoas como eu um dia tive essa morte e foi necessário passar por várias etapas, foi necessário ouvir palavras e palavras e realmente me analisar de dentro para fora e encontrar minha morte espiritual para que eu pudesse voltar novamente a ter uma vida com Cristo. É isso que vocês precisam analisar para vocês entenderem que não tem como a gente querer estar numa igreja sem estar vivo espiritualmente. Porque a gente pode entrar, a gente vai entrar e sair da mesma maneira, culto após culto. E muitas das vezes a gente acaba contaminando as outras pessoas que estão ao nosso lado. Porque em vez de a gente querer impulsionar elas a continuarem, a gente começa a questionar o porquê de tantas coisas. O porquê que eu tenho que ir no culto, o porquê que eu tenho que orar todos os dias, o porquê que eu tenho que agradecer.
Isso é sinal que a gente está morrendo espiritualmente pouco a pouco. Quando começa os questionamentos, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê que eu tenho que orar, o porquê que eu tenho que ir no culto, o porquê que eu tenho que amar o próximo, o porquê que eu tenho que ir lá fora e ministrar a palavra de Deus, pode parar e analisar a sua vida, que a morte espiritual já começou pouco a pouco. E a morte espiritual não vem assim de imediato, é como um câncer. É uma célulazinha que começa a corroer pouco a pouco. E quando a gente for cair em si, metade do nosso corpo já estão mortas. Metade dessa célula já foram contaminadas com essa que morreu e deixou de viver. Então é tempo ainda. Há esperança, como eu disse, na palavra do jovem Eutico, não acabou apenas na morte dele. Acabou que Paulo chegou até ele, abraçou e falou que ele não estava morto, que apenas dormia. Então é tempo. Ainda há esperança para nós, ainda há esperança para você que está escutando essa palavra, ou se você conhece alguém que necessita ouvir essa palavra, compartilhe com essa pessoa. Assim como um dia eu tive uma pessoa que ministrou na minha vida, essa pessoa também pode ser ministrada através dessa palavra, através da sua vida. E se é você mesmo que precisa de um ânimo, que precisa realmente analisar e precisa ressuscitar novamente, precisa reviver, apenas analise e comece a pedir a Deus que Ele possa trazer a vida novamente. Que Ele tenha o prazer de nos dar todos os dias o fôlego de vida, qual foi nos dado na época de Adão, quando era apenas um barro. E ainda há tempo para você que está assistindo, ainda há tempo para aquela pessoa que você conhece está numa morte espiritual. Há tempo. Comece a se olhar no espelho todos os dias, para que essa célulazinha que está morta não comece a contaminar as outras que estão gritando para viver. Só que quando escuta demais, algumas pessoas acabam morrendo junto com elas. Vamos despertar. É tempo de se levantar, de ressuscitar, como Lázaro saiu. Imagina se Lázaro não escutasse a voz de Jesus. Imagina se Lázaro não saísse para fora como Jesus falou. Ele estaria morto até hoje, a palavra terminaria ali. Rolou a pedra, chamou Lázaro, só que Lázaro não saiu. Hoje Jesus tem chamado tantas pessoas, tem chamado o seu nome para fora, e muitas das vezes a gente não queremos ouvir a voz de Cristo. Muitas das vezes a gente tampamos nosso ouvido e queremos viver o nosso mundinho, queremos viver essa morte espiritual. Só que mal sabemos que essa morte espiritual vai nos levar à morte eterna. Então você que está escutando, você que necessita, você que precisa, você que conhece alguém, bora compartilhar esse vídeo, bora impulsionar essas pessoas a buscarem a Deus, bora a fazer se essa célula viva que tem gritado, eu quero viver para Cristo, eu quero dedicar minha vida a Cristo, eu quero vivenciar o sobrenatural de Cristo, e fazer com que essa célula que se encontra morta ou está morrendo pouco a pouco, volta à vida. Seja você essas pessoas que rolaram a pedra, seja você esse instrumento a qual Jesus tem te chamado para ser. Rola essa pedra dessas pessoas que se encontram mortas espiritualmente, assim como tiveram aquelas pessoas que rolaram a pedra, que não citam nome, não cito o nome aqui, mas sejam elas, porque sem elas não tinha quem ia rolar a pedra, não tinha quem tirasse a pedra do túmulo para que Lázaro saísse. Que você venha ser esse canal, que você venha ser essa pessoa que tira essa pedra e que faça o seu papel e que deixe Jesus te amar. Filho, sai para fora, eu te amo e ainda há esperança. Amém? Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que necessita ouvir, daquelas pessoas que você ama. Marque ela nos comentários. Vem ser geração, vem ser livre.